Olá para vocês, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de movimentação e armazenagem. Hoje nós vamos trabalhar a última aula, né, o tema 4, que é a automação e a movimentação de armazenagem. Eu sou a professora Luciana Martins e vou ficar esses momentos com vocês aqui para passar o conteúdo dessa aula para vocês, tá? Para aqueles que ainda não abriram o seu portal, vocês podem abrir o portal e acompanhar essa aula junto comigo, tá? O que nós vamos trabalhar hoje? Então, hoje nós vamos trabalhar a questão das atividades em relação aos armazéns, né? Então, hoje a gente tem uma crescente muito grande em relação à tecnologia, que está fazendo muita diferença, né? A automação está presente hoje em muitas empresas, né, de movimentação, e aí a necessidade de trabalhar com a tecnologia. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor os dispositivos, né, em relação aos sensores, a robôs, que podem ser grandes aliados aí em relação à agilidade dentro de um armazém, e aí a consequência disso é a redução do custo e o tempo dispendido para fazer as atividades, tá? A gente ainda pode trabalhar, vamos ainda descrever essa integração que a gente tem entre a operação, né, de produtos e de armazenagem em relação aos materiais, e vamos discutir as tecnologias que estão envolvidas e vamos trabalhar um pouquinho a automatização de movimentação da armazenagem em relação às operações de produção que a gente tem, tá bom? É esse o conteúdo que nós vamos trabalhar nessa nossa última aula do curso de movimentação e armazenagem, tá? Então, vou estar transmitindo aqui para vocês o conteúdo, e as dúvidas que vocês forem tendo, vocês podem encaminhar as dúvidas para nós, que elas serão respondidas, tá bom? Então, espero que vocês já estejam vendo aí o conteúdo que eu estou passando para vocês. Este conteúdo é o mesmo que vocês vão encontrar no portal de vocês, tá bom? Então, hoje, né, quando a gente trabalha a questão da armazenagem, tem pequenas empresas aí que têm uma gestão de movimentação e armazenagem de materiais que ela é relativamente fácil quando você comparada com outras de grande porte, né? Então, gerenciar um armazém pequeno é muito diferente do que você gerenciar um que tenha muita gente, muito produto, uma grande variedade de itens, né, ou SKUs. Então, quando ele tem uma variabilidade muito grande, você tem uma complexidade muito maior em relação às atividades. E aí, o uso da tecnologia, né, vai trazer grandes melhorias para a relação que tem entre estes problemas que acontecem dentro de um armazém quando você tem uma movimentação muito grande. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho essa integração, né, da operação, da produção, da armazenagem, a movimentação de materiais e a tecnologia que está envolvida aí em relação ao armazém. Tudo isso vai trazer uma grande agilidade para a empresa em si. Então, a integração que a gente tem que ter entre a operação de produção e de armazenagem, de movimentação de material, porque as operações de produção, elas estão diretamente ligadas às etapas de armazenagem que a gente tem, e a movimentação de material, que, lembrando, a movimentação de material não vai diminuir com o tamanho que você tem de estruturas, né? Na verdade, ele só vai aumentar de acordo com o tamanho do armazém que você tem, né? Então, a gente pode observar aqui nesse fluxograma, né, onde o triângulo está invertido, ele vai representar o quê? As áreas de armazenagem, né? Então, são as filas de espera, as setas representam aí o fluxo da movimentação de materiais, tá? Então, o fluxograma é um fluxograma parcial de um processo produtivo, tá? Então, ele vai começar ali no material recebido pelo fornecedor, vai passar pela inspeção, vai mover para o departamento de acabamento, vai aplicar o tratamento anticorrosão, vai mover para a armazenagem de matéria-prima,
depois ele vai para armazenagem de matéria-prima, ele vai ser movido para furadeira de coluna, ele vai preparar a furadeira de coluna, ele vai ter perfuração na operação, ele vai se mover para a máquina, depois ele vai para onde? Ele vai para reparar uma máquina, depois rebarbar uma máquina e aí mover para o torno. Isso é um fluxograma, né? Todos eles têm envolvido o quê? Tem envolvido um material. Então, o material que está sendo recebido do fornecedor, na verdade, a matéria-prima, né? Está recebendo do fornecedor e depois você precisa armazenar essa matéria-prima. Tudo isso você tem aí de um processo produtivo. Então, a gente tem etapas como armazenagens de movimentação que são muito frequentes, que estão aí relacionadas com a produção, né? Então, a gente precisa identificar as atividades que podem ser minimizadas ou até eliminadas, né? De acordo com o Chase, né? Quanto menor o número de movimentações, a gente espera, e as armazenagens no processo, melhor vai ser o quê? Melhor vai ser o fluxo, né? Quem fala isso é o Chase, e eu concordo plenamente com ele. A armazenagem, a área da armazenagem, ela é dominada como um buffer, né? Eu acho que eu já até falei isso para vocês, porque ela serve como um estoque de segurança, seja da matéria-prima ou de peças prontas, né, ou do produto acabado, que tem aí o seu grau de independência determinado pelo tamanho do buffer, ou do armazém, que permite que o processo opere independente, enquanto que o buffer menor requer aí mais atenção, né? Então, um processo produtivo, como múltiplos estágios que a gente tem, ele pode representar entre eles aí um buffer interno, né, ou chamado buffering, né, que permite operar de uma forma independente aquele que ele já tem, né? Então, eles são idênticos, né, que podem ser produzidos aí em paralelo no final do processo, para você ter armazenados em um buffer comum, né, produtos diferentes, por outro lado, que podem terminar em um outro buffer separado, que a gente tem aqui até uma amostra no fluxograma, tá? Só para vocês poderem entender, eu posso trabalhar com 2 buffers diferentes para dois tipos de produtos diferentes, ou produto semi-acabado, ou material para matéria-prima, ou produto acabado, né? Então, eu tenho estágio 1, eu tenho estágio 2 do processo, né? E eu tenho o buffer no meio. Então, o processo de múltiplos estágios, eu vou ter o quê? Outros buffers, né? Então, diferentes do processo produtivo. Então, vai produzir ou com matéria-prima ou produto, e eles vão para diferentes buffers. Tem empresa que trabalha assim, tem empresa que não tem espaço para fazer isso, tá, gente? Mas, quando a gente tem o processo produtivo, o que a gente precisa seguir, né? Chase fala que a gente precisa ter a produção para estoque e a produção sob encomenda, né? Então, a produção de estoque, é possível definir o nível de estoque alvo, né, para que ele seja reabastecido periodicamente, devido ao quê? O seu tamanho em algumas situações que deve ser aí uma grande área de armazenagem, né? A outra é a produção sob encomenda, porque aqui o estoque, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado, ele vai ser mantido num tanto mínimo, né? Somente para evitar que sejam necessárias aí grandes áreas de armazenagem. Então, entre os custos que a gente tem aí acarretados pela manutenção do estoque, ou por consequência da armazenagem, esse capital imobilizado, tem a questão ainda do seguro, dos impostos, da depreciação, a obsolência dos produtos. Então, aqui é favorável optar por baixos níveis de estoque, né? Como também já falamos sobre isso. Então, trabalhar com baixo nível de estoque, trabalhar com just-in-time, hoje é a melhor saída em relação a custo, tá? Mas, claro, no entanto, no caso de ser aí analisado individualmente, não são todos que vão conseguir trabalhar dessa forma, né? Manter um nível alto de estoque, ele vai ser justificado em algumas situações, como quando há um longo período de trânsito do produto em relação ao fornecedor,
na verdade, quando você tem uma alta demanda de produto sazonal, um grande número de pedido, paradas de máquina, manutenção, tudo isso vai acarretar um alto nível de estoque, tá? A gente tem um armazenamento enxuto, esse trabalha, na verdade, sempre eliminando as etapas sem valor agregado, quando em relação aos desperdícios, né? Porque ele destaca o quê? Os produtos produzidos ou enviados em excesso, e aí o excesso de estoque, a espera por peça e etc. Isso é um armazenamento enxuto. Em relação à movimentação, Movimac, ele fala o quê? Que para realizar o processamento dos ativos, os ativos são o quê? Os ativos são os estoques, né? Em suas várias etapas no processo operacional da empresa, a gente emprega a movimentação de materiais. E aí o procedimento interno, ele vai ser direcionado aos produtos semi-acabados ou acabados, né, para o próximo estágio, né? Ele ainda fala que em alguns dos principais dispositivos que a gente tem, a movimentação em relação a empilhadeira, guindastes, transelevadores, ponte rolante, esteira transportadora, tudo isso vai aumentar o custo de movimentação do produto, né, do item. E aí, em algumas situações, os processos em série, na verdade, de movimentação, muitas vezes ela é temporária, né, porque ela precisa ter uma coordenação com a produção. Aí a gente chama isso de compassada, né, porque ela apresenta um ritmo fixo em relação à movimentação do item ao longo do seu processo. Isso é bastante comum em linhas de montagem, né, mas Dias, ele fala que um sistema de movimentação de material, ele precisa buscar atender o quê? Então, tem que reduzir custo, tem que aumentar a capacidade produtiva, tem que melhorar as condições de trabalho, tem que melhorar a distribuição, claro, né? E ele mesmo ainda fala das leis, né, que devem ser respeitadas para o sistema de movimentação seja eficiente. Então, ele fala da obediência do fluxo da operação, mediante o arranjo linear que o armazém tem, a mínima distância, né, para você eliminar aí os zigue-zagues durante o processo, né, imagina você entrar por aqui, fazer isso, fazer aquilo, então, tem que eliminar isso. A manipulação, né, a mínima manipulação com a redução do transporte manual, eu preciso de um operador para poder estar fazendo isso, a segurança e a satisfação do operador, a padronização dos equipamentos que são utilizados, a flexibilidade do transporte em relação aos diferentes tipos de cargas, né? Tem empresas que trabalham com variados tipos de SKUs, a máxima utilização em relação ao movimento, mantendo ele sempre ocupado, né? A máxima utilização em relação à gravidade, a utilização do espaço disponível, a elaboração de um método alternativo para algo eventual que possa acontecer em relação às falhas do sistema, a escolha do equipamento com menor custo total, tudo isso são pontos que precisam ser avaliados, né? Então, durante o desenvolvimento do projeto de um sistema de produção, é muito importante que se tenha atenção na movimentação, porque ela precisa ser escolhida um arranjo muito, muito adequado em relação a isso, né? Porque muitas vezes ela é simples, né? A mudança no layout. E ela vai ser suficiente aí para trabalhar um método muito melhor em relação ao transporte, à organização e o local de trabalho. Então, o arranjo, né, do processo em relação ao material, em relação ao equipamento, eles são organizados aí de uma forma muito concêntrica em relação ao redor do ponto da produção, né? Conforme a ordem que a gente tem aí em relação às dificuldades de movimentação, em relação ao grau de tarefas que a gente tenha dentro do armazém, né? Então, os centros de processamento, que é o arranjo funcional, eles são desenvolvidos para quê? Para otimizar a movimentação de materiais, né? Aí, para tanto, isso vai ser focado em uma operação como, por exemplo, centros de processamento de um centro de usinagem, vai com diversas máquinas, torno, fresa, furadeira, e ainda tem a área de pintura, né, onde todos esses itens envolvidos na realização da atividade fica
estrategicamente distribuído, porque aí isso vai reduzir a necessidade de movimentação. Então, eles precisam estar perto um do outro. Eu preciso ter um arranjo que satisfaça a necessidade de produção em relação à entrada da matéria-prima, em relação ao processamento em si e a saída do produto depois, tá? Aí a gente tem as células em relação à manufatura, porque são regiões onde ficam agrupadas as máquinas similares, né, usadas aí em relação à produção de itens de formato e processamento semelhantes. Então, durante o processo da matéria-prima, ela é movimentada até a célula de manufatura e, posteriormente, o produto final é encaminhado para a área de armazenamento. Então, a localização da célula de manufatura, ela deve ser definida de modo estratégico, porque precisa olhar o mínimo de movimentação no chão da fábrica também, né? Lembrando que manufaturas são processos, parte de processos produtivos, tá? Para quem não conhece essa palavra. As linhas de montagem, a gente tem o arranjo do fluxo. Então, o objetivo vai ser o quê? Construir um produto em etapas sucessivas. E aí, cada etapa, ela vai ser realizada de uma área chamada estação, que normalmente ela vai se ligar com outras estações, né? Com outros dispositivos depois, por meio do quê? Meio de manuseio, por meio de esteiras, por meio de braços robóticos, e aí vai. Então, a linha de montagem, ela vai obedecer um ritmo que possa manter o produto por um bom tempo determinado em cada dessas estações, né? Então, isso a gente tem um exemplo que pode ser observado na fabricação de sapatos, por exemplo, né? O processo de fluxo contínuo, ele é semelhante à linha de montagem, mas porque ele apresenta uma particularidade da questão da movimentação constante, né? Então, a utilização mais comum vai ocorrer aonde? Na produção do item, né? Itens líquidos, pastosos, né, que fluem com o longo do sistema, como no caso aí de uma refinaria de petróleo, por exemplo, tá? A logística enxuta, ela trabalha como? Ela emprega o princípio da produção enxuta para as funções que estão associadas à movimentação do material, como carregamento combinado, né, para paradas múltiplas, agrupamento de pedido, roteirização otimizada e etc. Tudo isso vai trabalhar a logística enxuta. E quando a gente fala de tecnologias, as tecnologias são empregadas em relação à movimentação e armazenagem de materiais também. Então, a gente enxerga, né, a transformação, o progresso que o nosso mundo está passando, e a gente tem aí vários países que já incorporaram há muito tempo tudo isso, né? Claro que a gente está falando de uma questão que requer um pouco mais de investimento, mas aqui no Brasil também a gente tem muitas empresas que já aderiram a essa questão da tecnologia. Então, nessas últimas décadas aí, a nossa manufatura, né, nos mais diversos setores, incorporou essas variadas tecnologias em relação ao hardware, em relação ao software, né, que se tornaram processos automatizados. E a gente tem vários tipos de processos automatizados, né? A GM é uma empresa grande, com uma grande capacidade produtiva, e ela comprou robôs, né, industriais, e ela quer, até 2030, trocar totalmente a área produtiva dela por robôs, né? Então, a gente tem um bom exemplo disso aqui, são esses robôs industriais, né? Porque eles vão substituir quem? Eles vão substituir os operários, né? Nas atividades repetitivas, nas atividades perigosas, e alguns deles são equipamentos com uma ponta manipuladora na forma de garra, na forma de ventosa, né, para poder pegar objeto, com ferramentas. Outras chegam a dispor aí de capacidades avançadas em relação à visão, sensores táteis, coordenação motora. Então, a gente tem os robôs industriais, eles são capazes, né, de executar movimentos tridimensionais, e eles são muito frequentes, né, hoje, empregados aí na questão da movimentação de materiais.
A gente tem alguns exemplos em relação a isso, né, que são eixos de movimentação de robôs, que são apresentados como braço articulado, coordenada esférica, coordenada cilíndrica, eixos articulados, tudo isso são fixos de movimentação de robôs, tá? E ainda a gente tem os sistemas automatizados de manuseio, né? O benefício disso está aonde? Está na agilidade da movimentação. A agilidade da movimentação de materiais, a redução dos danos em relação ao produto, o aumento da produtividade, tudo isso porque esses sistemas aumentam a eficiência do transporte, da estocagem, a retirada de material e etc., né? Então, exemplos, né, de como a gente tem esteiras automatizadas, sistemas de recuperação e armazenamento automatizado, a SRS, né, que é do inglês Automated, né, e Retrieval System, e tudo isso são computadores que norteiam carregadores aí automáticos de coleta de armazenagem. Olha que progresso, né? Então, o gerenciamento do processo de distribuição destaca o quê? O sistema da gestão de transporte. Você vê, a gente tem o TMS, né, que do inglês, o Transport Management System. Então, é um gerenciamento de transporte, é um software que gere o quê? A operação e o transporte de uma forma muito integrada, porque ele visa o controle da operação do transporte desde a hora da expedição até a entrega do cliente. Então, várias empresas já aderiram a esse tipo de sistema, né? Então, a gente ainda tem a armazenagem de material, que pode ser administrada por um sistema computadorizado de armazenagem, né? Que é o Warehouse Compute System. Ele vai controlar o que? Ele vai controlar a operação sem necessidade da entrada de pessoas, né? Ele vai gerenciar a questão da localização, o recebimento do pallet, as missões dos guindastes automáticos, a correia transportadora automática, a impressão e a leitura das etiquetas com código de barra, e toda essa rotina da separação aí, e ainda olhando o quê? Prioridades, né? Então, para a gestão de armazéns, a gente tem o sistema de gestão de estoques, né, que é o Warehouse Management System, que é o gerenciamento de armazéns. É um software que vai oferecer diversas funcionalidades, como o registro do recebimento, a alocação do material, suporte para a separação do pedido, a conferência dos itens, né, em relação aos inventários, e o uso busca a automatização do processo de recebimento, armazenagem e expedição. Tá? Esse é o famoso WMS. A identificação por radiofrequência, que é o famoso RFID, Radio Frequency Identification, são etiquetas, né, com código de barra que também tem uma forma de tecnologia muito aplicada em relação à armazenagem de material, né? Então, o uso de leitores vai facilitar a identificação dos produtos, e aí vai agilizar a rotina da separação e do inventário. E aí a gente tem ainda os drones, né, que são controlados de uma forma remota, que também podem ser utilizados aí para armazenagem e logística. Entre outras funcionalidades, a gente tem a possibilidade da realização de entregas em curtas distâncias, né, que ainda vai aliviar o trânsito e a localização de produtos desaparecidos. Eu visitei uma feira de armazenagem há uns 2 anos, e um dos equipamentos de tecnologia que tinham lá para inventário eram os drones, né? Então, os drones sobrevoam os armazéns, e eles têm o uso da identificação por radiofrequência, que eles fazem uma automática simultânea daquilo que está acontecendo em relação à operação. Então, ele sobrevoa em cima do armazém, e ele mostra nos painéis
a rotatividade dos itens, a entrada, a saída, então ele vai atualizando aquilo tudo muito rapidamente. Então, a partir do momento que sai um produto, ele já mostra, entra, o sai, então ele tem uma atualização muito ágil para um armazém. A gente tem as aplicações que são automatizadas em relação à movimentação de armazenagem, né? Então, a gente tem a automação do setor de armazenagem de material, que vai auxiliar no reconhecimento dos ativos, né? Que são aí o estoque presente no centro de distribuição. Então, a otimização do processo na redução do erro, as incorreções em relação ao quanto tem realmente de estoque, em especial na redução dos custos, né? Porque vai diminuir o quê? Vai diminuir o tempo da atividade. Então, o IMA, em 2011, ele fala, né, da questão da automação no controle logístico, aumenta a eficiência no centro de distribuição. Claro, né? Você está trabalhando com automatização, então, uma vez que você elimina o esforço físico, vai te oferecer o quê? Uma grande segurança, né? E ainda uma redução em relação a tempo. Então, é importante ressaltar que antes de investir em relação a isso, precisa realizar aí uma relação de custo-benefício para verificar se o local apresenta realmente os requisitos para trabalhar com automação. Não são todos que conseguem trabalhar com automação, mesmo porque o custo é altíssimo, né? A gente tem um exemplo de automatização para movimentação, que é o uso de carrosséis, né? Muito famoso na Alemanha, por exemplo, porque eles trabalham muito a armazenagem de carros e são chamados de estacionamentos, né? Então, eles podem ser na horizontal, mas ele também pode ser na vertical. Então, eles são constituídos aí de uma estrutura de metal, bandejas internas, né, que são fabricadas conforme o peso e as dimensões aí do material que vai ser armazenado. Então, a corrente para movimentação da bandeja, o motor, o inversor. A vantagem do uso do carrossel é que ele traz uma maior segurança para os produtos armazenados e uma agilidade muito grande em relação à separação dos pedidos, né? Então, aqui tem um desenho de como funciona o carrossel, né, a entrada do produto, a saída do produto, a rotatividade que ele faz dentro do armazém, tá? Então, a gente tem carrosséis na horizontal e na vertical. Então, semelhante ao carrossel vertical, tem um módulo de estocagem vertical, né? Segundo o Iman, os dois permitem que o estoque ele seja acessado por múltiplas janelas em relação a múltiplos pisos, mas internamente eles são diferentes, né? Enquanto que o carrossel vertical gira para se tornar acessível o local certo da caixa, o módulo de estocagem vertical, ele usa um dispositivo automático muito parecido como o SRS, que ele envia e retira do estoque uma bandeja por vez, e aí ele permite, né, que a estocagem vertical utilize esse espaço de estocagem com maior eficiência. Então, como existe menor vibração em relação à estocagem vertical, ele é adequado aí para peças que são mais sensíveis, mais frágeis, né, como componentes eletrônicos, tá? A gente ainda tem. Aqui ele mostra, né, a movimentação desse tipo de módulo de estocagem vertical, tá vendo? Mostra as bandejinhas saindo, né? Então, Longa, em 2009, ele fala que a automatização do armazém, ele traz vantagens, mas eles são indispensáveis à relação do planejamento que você precisa ter, bons parceiros, né? Quais são os desafios, quais são os empecilhos que eu tenho para isso, quais são as falhas que eu vou ter em relação aos sensores, em relação aos comandos, né? Os softwares trazem muitos problemas em relação à manutenção, à estrutura e os equipamentos. Então, você tem que ter um grande planejamento em relação a isso, né? Relativamente à movimentação, os veículos guiados automaticamente, né, também chamados aí de veículos automatizados, eles permitem que as cargas sejam movimentadas
sem o auxílio de um operador. A gente tem empilhadeiras, né, que tem adesivos com RFID, que ficam grudados no chão, e eles vão passando por aquele caminho, permitindo, né, o caminho do produto. Então, eles apenas recebem um comando e se movimentam por rotas, né, que já foram pré-definidas. E aí as características da operação da infraestrutura vai determinar que tecnologia pode ser utilizada nesse veículo, cujo o uso vai trazer o quê? Grandes benefícios, né? Maior segurança, diminuição de dano na carga, a estrutura, em relação à agilidade, à flexibilidade que a gente tem. Mas também tudo isso são sistemas automatizados caros, né? Que têm um alto grau de investimento. Então, uma alternativa em relação aos veículos guiados a laser, né, são pequenas superfícies aí colocadas em estruturas que já existem, né, que não são lidas aí pela máquina, porque elas refletem a luz laser, que determina essa trajetória. Então, imagina você trabalhar com um tipo de sistema desse. Eles são muito grandes, eles são muito abrangentes. A gente tem um sistema muito variado hoje de automatização, de sistemas automatizados. Então, claro que a empresa vai ter que trabalhar a questão do planejamento, né? Porque o investimento, o capital de giro é muito alto. E o retorno, né? O payback dessa aplicação, dessa melhoria, quanto tempo vai demorar? Em quanto tempo eu vou ter um retorno disso? Então, é esse planejamento que a empresa precisa ter, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, né? Entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando elas depois. Ainda vocês podem trabalhar o desafio, tá? Que são as tecnologias de movimentação e armazenagem de materiais. Vocês têm um infográfico que fala dos dispositivos para movimentação de materiais. Vocês têm as dicas do professor que fala em relação à evolução dos robôs e o aprimoramento em relação aos sensores de robôs que a gente tem hoje para algumas atividades de movimentação e armazenagem. Tem ainda os exercícios para vocês poderem estar fazendo, são 5 questões para vocês poderem responder. Ainda tem a questão daquela prática, né, que trabalha a questão da importância da armazenagem num processo produtivo, para atender o quê? A expectativa desse setor produtivo, né, a utilização de sistemas informatizados em relação à gestão de estoque, a implantação de WMS numa indústria, né, de produtos de laticínios, tá? Então, tem tudo isso para vocês poderem olhar, que está tudo lá dentro do portal de vocês, tá bom? Então, eu me despeço aqui de vocês, espero que vocês tenham entendido e compreendido as 4 aulas que nós tivemos de movimentação e armazenagem, tá? Obrigada pela participação de todos vocês e até o próximo curso, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.